Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Aí, BFzinho, tá vendo? Você precisa largar esse pecado. Precisa, BFzinho. Por isso, senão a luz não vai parar de cair, mano. Se você não abandonar essas práticas... Foi o padre que falou, viu? Não fui nem eu. A gente sabe que tem os conceitos pra se aprender sobre o NEM, né? E eu não vou abordar eles aqui. O que é isso, Mágico? É o Zetsu, é o Ten, é o Hatsu, é o Ren, enfim, esses conceitos. Porque esses conceitos dão uma explicação só deles. Aqui o que a gente vai entender aqui? O hexágono de NEM, o que ele funciona e como a gente pode tentar identificar uma habilidade pela categoria do usuário, beleza? Então vamos lá, como funciona o NEM? Primeiro ponto, NEM, a tradução do japonês, enfim, é força de vontade. Mas a gente vai ver que isso tem outras aplicações, eu vou falar mais pra frente. Mas vamos partir desse pressuposto, que é vontade, força de vontade, Mas a força de vontade é algo que tá ligado com o quê? Com o nosso sentimento. Então já deixando claro, a potência do NEM geralmente é medido pelo quê? Pelo potencial do usuário e pelo sentimento dele. Então um sentimento muito forte gera efeitos de NEM muito poderosos. Beleza? Então isso é deixar isso estabelecido. Então, um efeito de NEM poderoso... muitas vezes vai estar associado a um sentimento poderoso por trás desse efeito. Beleza? Vamos lá. Categorias de NEM. Então temos 6 categorias de NEM a respeito dos nomes. E sim, os nomes são difíceis. Porque aqui está falando, o aprimorador está como intensificador. Você pode ver também fortificador ou aprimorador. Todos esses 3 nomes estão falando da mesma categoria. Então transmutador e transmutação, assim como transformação, está falando da categoria igual. Emissão, geralmente a gente não tem esse erro, assim como a gente não tem como manipulação. Mas materialização e conjuração são 2 nomes também para materialização. Enfim, então tem algumas categorias de NEM que mesmo no material oficial, que eu falo anime, mangá, legendado, dublado, enfim, Hunterpedia, esse tipo de coisa que é oficial, está falando o que está na obra original, faz parte do cânon do universo, traz com um nome diferentes, entendeu? Então materialização, transformação, intensificação são 3 categorias que você pode ouvir outro nome diferente, como fortificador, aprimorador, transformador, enfim, beleza? Então são essas 6, intensificação, transformação, materialização, especialização, manipulação e emissão. Cada uma tem uma proposta diferente e tem a ver com a personalidade do usuário. Lembra que eu falei da força de vontade? Então a personalidade do usuário molda que tipo de NEM ele vai ter. E o sentimento dele molda a potência do NEM que ele vai ter, além, obviamente, do potencial de cada ser humano, né? Nem todos têm o mesmo potencial. Então a gente tem intensificação, que fortalece o usuário ou algum objeto, o que é interessante, mas a gente vai ver uma aplicação que faz isso, né? De objeto, que é bastante clara. Transformação, mudando os atributos da aura para combinar com outra coisa. E aqui a gente vai ter, vou dar 2 exemplos depois que vocês vão entender. Materialização, cria objetos de aura, é a mais fácil de entender. Especialização ou um especialista, que é uma habilidade única, que não se enquadra nas outras 5 categorias, né, desse hexágono. A gente tem manipulação, que manipula coisas animadas ou não inanimadas, e depois a gente vai explicar, ou não animadas, né, inanimadas no caso. E emissão, que desprende a aura do corpo. Beleza? É isso. Essas são as 6 categorias de NEM. Mas primeiro a gente tem que entender por que existe esse hexágono e por que ele tem 6 pontas e elas têm uma diferença entre elas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei como exemplo, que vai ser uma informação importante, um intensificador, como vocês estão vendo na tela de vocês, ou no caso, um aprimorador ou um fortificador. Como eu disse, os 3 nomes estão corretos. E eu às vezes uso fortificador e aprimorador, enfim. Mas os 3 estão corretos. E aqui, o que a gente vai entender? Por que existe esse hexágono?
Então vocês estão vendo que eu fiz ali, né? Coloquei a setinha, marquei ali o aprimorador, intensificador, intensificação no caso, né? Vocês percebem que na categoria onde a setinha está apontando, ele está com 100%. Ou seja, a eficiência de uso da sua própria categoria é 100%. E no caso, eficiência de uso é o máximo que você consegue usar dessa categoria. Beleza? Eu vou explicar, porque tem a questão do Emperor Time, mas eu não vou entrar em Emperor Time, porque Emperor Time bagunça tudo esse hexágono. Realmente, como o Voguin fala, e eu acho que o Kurapika confirma, ele quebra o hexágono de Nen. Então não vou entrar nisso, senão vai fragmentar demais a explicação. Então beleza, ele tem 100% na categoria dele, que no caso é aprimoramento. E aí vocês veem aqui embaixo, em transformação e emissão, ele está em 80%. O que significa? Significa que a eficiência já caiu 20%. E é exatamente assim que funciona. Nas duas pontas mais próximas, ou seja, na esquerda e na direita, da sua categoria principal, as outras duas categorias do hexágono, você vai ter 80% de eficiência no uso dela. Ou seja, 80% da força, podemos dizer assim. Só que não é só força. Depois o sensei do Kurapika vai explicar pra gente. Mas você já não tem o 100% de eficiência no uso, cai para 80%. E nas categorias mais distantes, né, no caso, ou antes das mais distantes, que no caso a mais distante do aprimorador seria especialização, você tem 60% de eficiência. Então, no caso, por exemplo, o Gon, que é um aprimorador, ele tem 100% na categoria dele, ele pode usar 80% em emissão e transformação, entendeu? E ele pode usar 60% em manipulação e 60% em materialização. E o Gon, e na verdade todas as categorias, podem usar 0% de especialização. Não tem como você usar nada de especialização, a não ser que você seja um especialista. Entenderam? Dando outro exemplo, agora, e aqui ó, nesse segundo exemplo a gente vai ver uma coisa que é interessante. Agora eu peguei um emissor, como tá marcado aí pra vocês aí, um emissor. Aí o hexágono muda um pouco. O emissor, ele tem 100% da categoria dele, obviamente. E do lado esquerdo dele, né, digamos assim, está o aprimorador, onde ele consegue utilizar 80%. E do lado direito, manipulação, que ele também tem 80% na eficiência do uso de técnicas de manipulação. Do outro lado, temos materialização e transformação. E aqui é interessante, como vocês percebem, no hexágono, a categoria que está mais distante do emissor é materialização. Então, diferente do aprimorador, que tem 80, 60 e 0, o emissor, ele tem uma categoria que ele só pode ter 40% de uso. Entendeu? O que acontece? Isso revela, como vocês podem ver, que existe uma vantagem e que é falada na obra algumas vezes. Eu fico sempre trazendo essa citação, mas estudando para esse vídeo eu lembrei. O próprio treinador do Kurapika, né, que é o sensei do Kurapika, quando ele está explicando essa questão pro Kurapika, porque o Kurapika diz que queria ser um aprimorador, ou seja, ele já deixa claro que essa categoria é a que ele queria, porque ele era melhor em combate, ele explica um pouco que realmente é mais forte em combate mesmo. E um dos motivos é justamente essa. Além de especialização... Além de especialização, não. Aprimorador é a única categoria que não tem uma categoria de 40%. Como ele está no topo do hexágono, ele tem 80% e 60% das outras 4 categorias. E lógico, especialização, ninguém pode aprender. Enquanto, por exemplo, ao invés de ter 2 categorias com eficiência 60%, a emissão só tem uma, que no caso é transformação. Porque existe uma categoria mais longe de emissão, que é materialização, e no caso materialização só poderia usar 40%. No caso de intensificação, a categoria mais longe é especialização, mas como nenhuma outra categoria pode usar nada de especialização, porque especialização é meio que só o nome, porque não existe realmente um conceito, o que acontece?
ele não paga esse preço de ter uma categoria com 40%, porque ele está no topo do hexágono. Então visualmente é mais fácil de entender. Por exemplo, se a gente pegasse transformação é o que talvez seja um que teria mais desvantagem, né, no questão do hexágono, porque ele teria 80% de materialização e de intensificação, teria 60% de emissão e 0 de especialização, já que todos são 0, e ele teria 40% de manipulação, entendeu? Então é só você olhar o hexágono, você já entende qual que é a eficiência que cada personagem de cada categoria poderia ter. Isso é imutável. Por mais que você desenvolva uma técnica, refine seu NEM, isso é imutável. E a gente vai ver por que isso é imutável. Esse é o técnico do Kurapika, né? O sensei do Kurapika. Olha que interessante que o sensei do Kurapika fala. Aqui em cima, essa conta que vocês estão vendo, que ele está usando como exemplo, né, que eu falei pra vocês que é o que o Kurapika queria ser, é um de um fortificador. Então ele fala 100 mais 100 igual 200. Atributos de ataque. O que serão esses atributos de ataque? É a força física da pessoa normal, sem o NEM. Então, ou seja, nessa comparação, ele está pegando duas pessoas, e isso está na obra, viu, pessoal? Capítulo 83. Nessa comparação, ele está pegando duas pessoas que têm a mesma força física. E ele está comparando qual seria o resultado no uso de fortificação. Então, a pessoa de cima é um fortificador, ali que soma 200. Então, ele teria 100% de força, da força física dele, 100% não, né? Seria 100, né? A pontuação dele seria 100 de pontuação da sua força física natural e 100 de pontuação na sua categoria, que seria fortificador. Ele teria um resultado de um golpe, né, como ele mesmo explica, de 200. Enquanto o Kurapika, que é um materializador, um conjurador, ele teria 80% de 80% de eficiência aqui com transformação, 0 de especialização e teria 60 com intensificação. Aí é por isso que o treinador dele coloca que ele teria 100 de pontos de defesa, né? No caso que ele está fazendo uma comparação, ele defendendo como um aprimorador. E só poderia utilizar só poderia utilizar 60 no caso de fortificador. E esse exemplo acontece durante a luta contra o Voguin. Então o que ele está explicando? Se você receber um ataque de um fortificador, e esse é o exemplo que o sensei do Kurapika dá, que tem a mesma força que você e é um fortificador usando o aumento de força da fortificação, ele daria um golpe no caso de 200. E se você que não é um fortificador, mas fosse se defender como um fortificador, você só bloquearia 160, então você tomaria 40% do dano. Então, esse é um exemplo que até ele mesmo diz que é simples, mas é só para você entender como que isso funciona mais questão em combate. É um exemplo simples, mas é o melhor que a gente tem dentro da obra sobre isso. Então, se tiver nivelando como seria o uso da mesma categoria por duas pessoas de categoria diferente. Uma que é inata como fortificador e uma que não é, entendeu? Qual seria o resultado em um embate, o que fica mais claro, mais visível da gente entender. Agora, dando uma aplicabilidade de como isso funciona. Na verdade, agora eu vou deixar claro, né, porque senão o pessoal acha que a gente não tem certeza se é realmente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é as 100 mãos do Buda do Netero, a Bodhisattva, eu acho que eu esqueci o nome da técnica, o nome certo, né, eu esqueci. Mas vocês sabem que habilidade que é. O Netero é um aprimorador, confirmado pelo Togashi, e a gente vai ver mais disso mais pra frente, vai ver que tem muita coisa que o Togashi só colocou lá, o fulano é tal, o ciclano é tal, e fica difícil demais de entender, só confundiu mais do que ajudou, mas beleza. Todos os personagens estão categorizados, acho que quase todos, pelo Togashi. Enfim, então o Netero, que é interessante pensar dessa forma, ele tá usando o Buda. Não existe nenhuma situação onde aquilo possa ser uma habilidade de um fortificador, intensificador, chame como quiser. A única categoria de NEM que aquilo se encaixa é em conjuração. Isso não tem nem dúvida. Não tem dúvida. Você criar algo com NEM só se encaixa na categoria de conjuração. Como vocês estão vendo, por ser um aprimorador, o Netero tinha apenas 60%
voltar aqui no gráfico para vocês. Ó, aprimorador, 60% em... 60% em materialização aqui, ó. Materialização, 60%. Então, ou seja, ele é um fortificador, estava usando uma técnica de materialização. Pelo menos parte da técnica era materialização. E aí, a outra parte que é interessante do Botsuava, eu acho que é assim que se pronuncia, é a emissão. Que qual seria a emissão? A mão zero. Só que aqui pode ser outro tipo de técnica, não dá pra saber. Entendeu? Pode ser ainda uma técnica de conjuração, não dá pra saber. Mas dá pra ter uma ideia que essa técnica é mais... É emissão, por quê? Porque primeiro é lançamento de NEM. Vamos lá ler de novo o que fala aqui o... Emissão, desprendendo aura do corpo. No caso, o Netero está desprendendo aura daquilo que ele summonou, né? No caso, o Buda. Enfim, pode ser outro tipo de categoria? Não dá pra saber, mas a única categoria que esse golpe do Netero se encaixa é a emissão. Então aqui, a gente tá vendo que um aprimorador, que respondendo a pergunta que vocês fizeram, tem um ratio de conjuração e emissão. Beleza? O ratio do Netero é esse. Essa é a única técnica do Netero? Duvido. Duvido. Mas parece que o Netero escolheu utilizar essa técnica por causa da velocidade. Só que tudo isso é teoria. Isso não está canonizado na obra, entendeu? Isso é uma teoria que eu tô trazendo aqui para vocês, que muita gente concorda com essa teoria, porque é a única explicação que a gente tem na obra pro Netero utilizar o Buda. Ele é mais rápido do que se ele fosse lutar. Segundo, porque ele vai aprimorar o quê? Porque ele já tá muito velho, como eu disse, né? A intensificação, o aprimoramento, aprimora o corpo. Como o corpo dele já não é algo tão legal, que foi o que o Kurapika perguntou, então talvez não compense aprimorar esse corpo. Então ele apostou por uma técnica que é mais rápida. Então, o Netero estava pelo menos lutando em torno de 40%, 20% abaixo do que deveria ser a sua categoria principal. Só que aí tem um ponto de refino. Então, ele provavelmente aqui só estava na questão da força, porque lembra que eu falei que tem eficiência? Que eu vou explicar mais depois? Mas enfim, aqui é só a força da habilidade estava capada no máximo, porque provavelmente o Netero treinou muito essa técnica durante muitos anos. Então, o máximo que dava para extrair dessas técnicas nas categorias correspondentes ao aprimorador do Netero, ele extraiu. Então, era o máximo, o auge. Mas isso é muito difícil de se fazer. Bom entender isso, porque o Kurapika perguntou se pode desenvolver o ratio de outra categoria. Sim, você pode. A gente tem exemplos disso. Mas isso é muito difícil de fazer. Eu vou mostrar depois todos os exemplos para vocês. Mas aqui eu estou dando um exemplo de como funciona mais na prática, né? Pra gente entender um feito do Netero. Beleza? E aqui vamos começar a dar exemplo. Então eu coloquei aqui um fortificador, intensificador, o Uvogin. A habilidade Big Bang do Uvogin é uma habilidade de fortificador. Então o Big Bang eu tentei pegar técnicas mais simples de visualizar a categoria, entendeu? Só que aí a gente já vai dar umas complicadas aqui. Então, o Big Bang do Uvogin é uma habilidade de fortificação. Fica claro que ele só... A gente a gente vê aquele manto de NEM sobre o Uvogin. E ele começa a atacar mais rápido, com mais força, entendeu? Então, fortificação. Ele tá fortificando o próprio corpo. Extremamente, visualmente, fácil de entender a categoria do Uvogin. Assim como é a do Bucha do Silva. Que a gente não sabe o nome da habilidade dele. Não é oficial, não tem nenhum nome. Mas ele cria duas esferas de NEM e arremessa. Ou seja, o clássico do emissão. É duas bolas de NEM que ele arremessa. Fácil de entender, então o Silva é um emissor. Banjigan do Hisoka. E aqui é interessante. Porque a categoria transmutador, transformação, ela tem duas vertentes que a gente pode entender claramente. A primeira é do Hisoka, que ele transforma a aura dele em uma goma. Entendeu? Beleza? Sem segredo também como a Banjigan funciona. A gente também tem o Killua, que é um transmutador, um transformador, enfim. Transformador até combina mais com ele. Que faz o contrário. Ele transforma eletricidade na aura dele. Ah, Mágico, mas ele não transforma a aura em eletricidade? Não, porque se ele fizesse isso, ele teria uma bateria absurda. Mas, por mais que ele possa fazer isso,
Pode ser que ele pode fazer isso? Sim, talvez ele faça. Mas a grande sacada do Kurapika é que ele transforma energia em aura. E aí, por que isso é importante? Porque a partir do momento que ele transforma energia em aura, a aura faz parte da onde? Do corpo dele. E aí é onde que se constrói todas as habilidades do Godspeed, que é basicamente fazer com que o Killua tenha um tempo de reação vezes e vezes mais rápido, porque ao invés dos impulsos elétricos normais do corpo humano, ele tá usando eletricidade de verdade, junto com a aura dele, entendeu? E também é por isso que ele descarrega. Você nunca vai ver o Hisoka sem goma. Por quê? Porque a aura dele vira goma. Então ele usa a goma como se fosse um objeto. Já o Killua não, ele usa a eletricidade como parte da aura dele. Então, eventualmente, a eletricidade vai acabar. Então, mesmo que ele tenha aura, é perigoso. A força da eletricidade vai diminuir. No caso do Hisoka, não. No caso do Hisoka, a Banjigan se torna um objeto. Então, são duas... Não um objeto igual conjuração... no caso do materialização. Mas é um objeto que não fica consumindo aura. Ou muito pouco, entendeu? No caso do Killua, não. No caso do Killua, ele tá trocando aura e energia ao mesmo tempo. E, eventualmente, as duas vão acabar. Beleza? A gente tem o caso do Kaito, que é um conjurador, ou seja, ele conjura o Crazy Slot. E o Kaito, como eu vou mostrar mais pra frente pra vocês outras habilidades, a gente tem algumas questões, entendeu? Então o Kaito conjura as habilidades dele, cada habilidade, cada número do Crazy Slot traz uma arma diferente. A gente viu o bastão, a foice e a arma, né? A arma de fogo. A gente não sabe o que tem mais, mas a gente sabe que tem uma arma que revive o Kaito. Então, que não tem nada a ver com a categoria de conjurador. Então a gente vai ver que materialização, conjuração, enfim. A gente vai ver que tem algumas habilidades assim, eu vou trazer isso depois. A gente tem o Morel, outro exemplo simples de manipulação, com a Deep Purple, que é ele manipulando a fumaça. Então o Morel consegue manipular não só o que a fumaça vai fazer, mas o elemento fumaça. Então ele faz a fumaça ter outras formas, além da forma natural da fumaça. E depois que ela torna outra forma, ele também manipula essa forma que ele criou. Então, duas aplicações de manipulação que é muito simples de entender. Mas o Illume também seria outra coisa simples de entender também. Mas aí ele usa a aura dele para manipular outras pessoas. Dando os exemplos mais simples possíveis. E a gente tem o especialista, no caso o Crollo, né? Que faltou um H aqui que eu esqueci, não vou escrever o Crollo errado, né? Crollo Lucifer com seu Skill Hunter. E aqui, dando uma pausa bem interessante, por que o Skill Hunter é uma habilidade de especialista? Porque é uma habilidade que não se encaixa em nenhuma das outras categorias, entendeu? E só um especialista poderia criar uma habilidade dessa. Então, por isso que o Skill Hunter é uma habilidade de especialista. Então, a gente vai ver outros exemplos também. Então, Nanika, especialista, não tem como explicar aquilo ali. Categorizado pelo Togashi. Morena, para quem já conhece no mangá, o contágio da Morena é uma habilidade especialista. Nenhuma outra habilidade de Nen conseguiria criar um Hatsu daquele. A gente vai ver que especialistas não é só... consegue criar um Hatsu com outras categorias. Na verdade, é que meio que quebra a regra na hora de se criar o Hatsu, na hora também de se usar o hexágono, entendeu? Igual o Anime Help tava falando. Pelo Kurapika, entendeu? Mas, principalmente, o especialista, ele quebra a regra. Quebra essa regra e, principalmente, ele consegue criar habilidades que quebram a regra do próprio hexágono, entendeu? Ou que estão utilizando diversas categorias de Nen ao mesmo tempo, ou que nem no caso da Nanika, no caso da Morena, que você não consegue nem entender como que aquela habilidade faz parte do hexágono. Então o especialista é justamente isso. O especialista meio que é uma categoria diferente, aí tem a ver com a personalidade, enfim. Mas é uma categoria que quebra completamente essa regra. Fechou? A regra do hexágono, no caso, né? O pessoal tá perguntando, a gente tava falando, mas é categoria... Mas daria pra criar isso, daria pra criar aquilo, então vamos lá. O que, na minha opinião, na parte do hexágono, confunde muita gente, além dessa questão da porcentagem, é o que a gente vê aqui. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas, por exemplo, o Feitan é um transmutador, o Knuckle é um conjurador, a Zanzan
que é a formiga quimera, é uma manipuladora. E o 9 é um emissor. E aí você vai me falar, Mágico, mas que caralho que isso tem a ver com as habilidades dele? Vamos lembrar as habilidades deles? O 9, ele cria portais, né, pro mundo diferente que ele cria lá. E ele também tem a janela, né, chama, acho que é Black Widow, se eu não me engano, que ele pode meio que cortar dimensionalmente o alvo. Então essa é a habilidade dele. Cria portais para uma dimensão diferente e pode cortar dimensionalmente os alvos. A habilidade da Zanzan é basicamente uma transformação, onde ela se torna com a pele extremamente dura e ela fica mais forte e mais rápida. O Hakiwaru, eu acho que é assim que se pronuncia, né? A habilidade do Knuckle é uma habilidade que realmente, aí nesse caso ele conjura o Hakiwaru, só que o Hakiwaru ele tem outra habilidade, que é contar o Nen do inimigo, enfim. E o Feitan, que é um transformador, ele consegue criar... Ele tem a Painpacker, que é tipo uma armadura escondida, né? Que depois vira uma armadura realmente. E depois ele tem o Rising Sun. E ele é um transformador, enfim. Então, eu dei alguns exemplos, mas várias categorias de Nen, por exemplo, a Palme, não sei se vocês conseguem ver, é uma fortificadora. O Goto é um fortificador. Lembra o Goto que atira as moedas? Ele é um fortificador, mas no caso do Goto, ele tá fortificando objetos, entendeu? Tem alguns exemplos que são mais fracos, mais fáceis de entender, mais fracos. Mais fáceis de entender. Que, por exemplo, como o Gon, como o Vogin, Finks, Nobunaga. Só que tem alguns exemplos que todas essas habilidades que eu trouxe aqui poderiam parecer especialistas. Habilidades de especialistas. Mas, por exemplo, o que acontece? Ou essas habilidades... E ó, vale lembrar que esse daqui é o gráfico depois do painel do Togashi. O Togashi fez um painel onde ele categorizou todo mundo, colocou em ordem a força de cada um, né? Então foi onde a gente viu que o Gon adulto é um fortificador extremo, o Meruem é um emissor extremo, a Nanika é uma especialista extrema, entendeu? É nesse mesmo painel, o Togashi categorizou os personagens. Então, além da questão do 100%, o que gera confusão nas pessoas é isso. São personagens que estão numa categoria, mas que conseguem desenvolver habilidades que parecem não ter nada a ver com a sua categoria. Que nem a Zanzan, a habilidade dela parece muito mais de fortificação do que de manipulação. Só que ela é uma manipuladora segundo o autor. A mesma coisa com o Knuckle. Tudo bem, tem ele conjurar a maquininha, é uma conjuração, mas todo o efeito da maquininha não tem nada a ver com conjuração. Entendeu? Então, existem algumas possibilidades. A primeira, que ainda é difícil de ver, é que, por exemplo, no caso da Zanzan, ela pode estar usando uma parte de aprimoramento, entendeu? No caso do Feitan, a mesma coisa. Ele pode estar utilizando uma parte de aprimoramento, no caso do Painpacker, entendeu? Ele pode estar usando um pouco de emissão, no caso do Rising Sun. O que seria difícil, que ele só teria 60%, mas a gente viu o Buda do Netero. Então sim, eles podem ter criado Hatsus que utilizam alguns elementos de outras categorias, beleza? Mas eu acho que ainda assim vai ser explicado que existe algo a mais por trás disso. Porque esses Hatsus, por exemplo, que nem o do 9, eu não consigo explicar. Por que o emissor ele tá colocando tipo, consegue transportar as pessoas por dimensões diferentes? Ele é um emissor. Ele emite aura, entendeu? Vamos lá ler aqui, ó. Até aqui tá falando, ó. Detaching aura, né? No caso, desprende aura do corpo. É isso que o emissor faz. E aí a gente tem que entender como é que ele... Beleza, ele desprendeu a aura e a aura transporta a pessoa, mas como é que ele cria todo aquele local? Entendeu? É conjuração? Aí ele tá criando um local numa categoria que tá... Enfim. Então, o que acontece? A gente tem algumas possibilidades. Existe algo a mais, igual eu já falei, mas também, igual me perguntaram,
existem Hatsus que provavelmente, nesse caso, foram criados com base em outras coisas, com base em outras categorias, entendeu? Mesmo o Feitan sendo um transmutador, então ele tá transformando, a gente pode dizer que a base da habilidade dele é transformador, raiva, ódio e feridas em Nen. Beleza, essa é a base. Mas tudo que tá em volta não parece ser da categoria dele, entendeu? A base da habilidade do 9 é desprender a aura do seu corpo e criar uma passagem. Faz sentido? Faz. Mas tudo que está em volta não faz sentido. A mesma coisa da Zanzan, a mesma coisa do Knuckle. Na minha opinião, sendo bem sincero, o interessante é que quando não tem explicação, a gente não fica pensando muito nisso. Porque senão a gente vai quebrar a cabeça. Porque fazer sentido todas fazem. Mas parecer que faz muito sentido com a categoria já não parece. Entendeu? Dando exemplo do Feitan novamente. O Rising Sun é do que a gente viu de potencial de eliminação, né? Não só de destrutivo, mas de potencial de eliminação e de potencial destrutivo, é talvez a habilidade que tenha mais potencial. Tanto para eliminar um alvo que tinha pele muito dura igual a Zanzan, quanto para destruir toda aquela colmeia lá que tinha na cidade de Meteoro. Entendeu? É a mesma coisa do Knuckle. Ele conjura o Hakiwara, e como é que ele sabe quanta aura a pessoa tem, como é que ele rouba a aura, como é que ele deixa a pessoa em Zetsu. E aí eu acho que o que existe por trás disso aqui, aí eu vou mostrar no próximo ponto, é como que isso pode ter a ver com o contrato de Nen. Então é muito mais complexo. Só que como muitas vezes não é explicado, nesse ponto aqui, ficar pensando nisso é meio loucura. E aí é onde entra uma crítica, né, que eu já fiz aqui no canal. Vai sair o corte lá no canal de corte completo, onde eu falo a respeito de como o Nen cria muitas possibilidades. No fim, essas regras parecem que elas não fazem tanto sentido. Entendeu? Existem coisas claras, como eu mostrei pra vocês, como por exemplo o livro do Crollo, a fumaça do Morel. Claramente você tá entendendo o que significa aquela manipulação. Eu até citei o exemplo do Kaito. Ele conjura armas. Mas por que uma das armas faz ele reviver? Entendeu? O que isso tem a ver com conjuração? Entendeu o que eu tô falando? O Big Bang também é fácil de entender. Trouxe o exemplo do Silva, e são exemplos fáceis. Mas a realidade é que a grande maioria não são fáceis. Entendeu? A grande maioria não são fáceis de entender. Principalmente a de especialista, que no especialista a gente não vai entender. A véia que vira CG 160 é uma conjuradora, Tsubone. Só que ela se transforma na moto. Então, claramente a habilidade dela é transformação e conjuração. Entendeu? Esse é meu ponto. Então, como as pessoas podem acessar outras categorias, tem toda essa questão do refino. Quanto mais refino, como no caso do Netero, que eu trouxe para vocês, menos esse efeito vai ficar visível, principalmente personagens mais velhos. O grande ponto é que, de certo ponto pra frente da história, todo esse hexágono, essa questão de eficiência, enfim, ela fica bem menos interessante, fica bem menos presente na obra, porque a gente vai ver muitas habilidades diversas que parecem estar utilizando diversas categorias, entendeu? E vão ter, como por exemplo, algumas que não tem explicação, como que uma habilidade de conjuração calcula a aura do alvo, consegue sugar a aura do alvo, faz esse contrato com o alvo, entendeu? Parece muito mais, parece que todas as habilidades têm um pouco de especialista, entendeu? Esse é meu ponto. Então acaba ficando não muito claro, acaba não ficando muito claro em certa parte pra frente da obra. Mas talvez essa é a ideia também da obra, de tratar a gente como ela trata os protagonistas, que estão aprendendo todos esses conceitos, enfim. E depois de um certo tempo, na hora que você já se acostuma com essas ideias, aí ele começa a apresentar conceitos mais diferentes, entendeu? Então, por exemplo, a habilidade do Knuckle. Então, obviamente, se você for procurar no material original, por exemplo, se eu abrir a Hunterpedia aqui, talvez por lá explique, entendeu? Talvez por lá explique, talvez tenha algum material extra que explique por que um emissor cria um local onde ele coloca as pessoas que pode transportar para outros lados, por que uma manipuladora ela cria basicamente uma transformação,
Enfim, entendeu? Esse tipo de coisa. E faz sentido isso, pessoal. Não é que não faça sentido. Só tô falando que perde a importância entender esse tipo de coisa. Faz sentido sim, dentro do que o... Tem coisas que são mal explicadas, igual eu já falei 1 milhão de vezes. Mas como nem pode fazer tudo, então tudo faz sentido. Não tem nenhuma limitação aqui. É só difícil de entender. Meu ponto aqui é que é difícil de entender como essas habilidades se categorizam, entendeu? E aí ainda também tem a questão do Tem, do Ren, enfim. Desses outros aspectos, por exemplo, que nem o Gon, né, dando um exemplo, ele usou um conceito do Ko, né, que é a habilidade de concentrar aura em um local, para criar a pedra, né, no caso do Junkie. Mas dentro do próprio Junkie, ele tem uma habilidade de emissão, ele tem uma versão de emissão e uma versão de transformação. Entendeu? Então é complexo. Nesse ponto, é complexo? Não acho. Eu acho que o ponto que talvez as pessoas considerem complexos é que elas tentam colocar todos os conceitos iniciais nas coisas que aparecem mais pra frente na história. Entendeu? Esse é o grande problema. Por isso que eu acho que muita gente às vezes acredita que o Nen é tão complexo assim. Ele é complexo, sim, quando a gente entra no conceito de Tem, de Ren, de Ko, enfim. Esses conceitos mais avançados, que na verdade não são conceitos, mas é o que você tem que treinar para conseguir dominar o Nen, aí sim vai ficando um pouco mais complexo. Mas quando você entende a base, a noção do que é o Nen, não é difícil. Esse é o ponto. Que são as possibilidades do Nen, novamente, conceitualmente, que é o que eu tô abordando aqui. Sobre as possibilidades, a gente conhece duas, que é os contratos de Nen e o Nen pós-morte. Eu trouxe 2 exemplos aqui pra gente ver como dois exemplos que são mais diferentes pra gente entender que existem outras aplicações que a gente tá acostumado. Então o primeiro contrato que eu trouxe é um suposto contrato do Hisoka, mas provavelmente faz sentido. Que é quando ele tá lutando contra o Chrollo, no começo da luta, né? Quando ainda tem algum tipo de embate mais próximo dos dois. Que ele diz, né? Banjigan Max Speed Contract. Ou seja, um contrato de máxima velocidade. O nome contrato pode ser só jogado ao Léo? Pode, mas não faz sentido porque é uma obra onde contratos de Nen estão presentes na obra, né? Então, provavelmente, existem contratos simples como esse do Hisoka, que é um contrato onde, sei lá, a Banjigan deixa de fazer algo, restrição, né, que precisa ter, pra dar mais velocidade em algum sentido pro Hisoka. Nesse sentido aqui, ele tá tentando se esquivar e a gente vê que a aura dele vai pro pé. Entendeu? Então, provavelmente, ele vai ficar mais rápido na hora de andar, talvez a Banjigan vai fazer alguma coisa diferente pra ele. Não dá pra ver muito bem durante a luta isso aqui. Mas é um contrato simples. Não é um contrato igual ao do Kurapika, igual ao do Gon, enfim. É um contrato simples. Igual aos contratos que provavelmente o Chrollo tem no Skill Hunter. É um contrato muito simples. Então, o contrato de Nen é uma das possibilidades de Nen e eu não vou me alongar muito nele. Mas é basicamente, como o próprio nome diz, é um contrato que você faz com o seu Nen. Então você estabelece uma restrição, entendeu? Você estabelece uma restrição, dependendo da situação, uma regra, e com essa restrição, teu Nen meio que, como eu disse lá no início do vídeo, o Nen é força de vontade. Então o Nen vai julgar a sua força de vontade para cumprir aquela restrição, entendeu? E esse é o ponto que ele te dá mais poder. Então, quando você se compromete a algo, é pura força de vontade se comprometer a algo. Então é por isso que o seu Nen te fornece um poder diferente, um poder maior. Então essa é uma ideia do contrato de Nen. E a gente tem o Nen pós-mortem, né? O Nen pós-morte, que é, como o próprio nome diz, é um efeito de Nen que acontece depois da morte. Primeiro, o Nen se fortifica depois da morte. É um conceito que sempre existiu em Hunter x Hunter. Mas existem algumas aplicações. A gente vê, por exemplo, que nem a Pitou, como se fosse um espasmo, né, de Nen. Ela morre, ela tem tipo um espasmo, o Nen dela tem como se fosse um espasmo, onde tenta cumprir uma última missão, no caso eliminar o Gon. Mas a gente tem o da Camila, que o Hatsu dela é baseado em Nen pós-morte. Essa é a habilidade da Camila. Então, a habilidade da Camila é ativada após a morte. Então, nesse caso,
uma utilização de NEM pós-morte diferente do que a gente está acostumado. Que é o NEM, às vezes, funcionando como uma maldição, ou o NEM funcionando como um espasmo, igual o do Hisoka também parece ser um espasmo também, onde ele consegue voltar, né? Por conta da Banjigan. O da Pitou, a gente tem, no caso, funcionando como uma maldição, igual do Sol e a Lua, igual daquele carinha da máfia lá, que toda vez que alguém da família da máfia dele morre, ele meio que volta pra assombrar o alvo, enfim. O da Camila não, o da Camila o NEM pós-morte é parte do Hatsu dela, entendeu? Então o Hatsu dela é criado com o NEM pós-morte. E a possibilidade do NEM pós-morte, infelizmente, são várias, né? A gente já viu de tudo, viu? Provavelmente o Kaito ressuscitando, a gente viu os intocáveis da Camila, né? Que eu acabei de citar, dessa príncipe, né? Que consegue amaldiçoar os alvos, enfim. Então são diversas possibilidades que o NEM pós-morte gera na história. O que eu não gosto, eu já deixei claro no canal um monte de vezes. Eu acho que é muito fácil, é o Edo Tensei do Togashi. Enfim. Então, nesse ponto que a gente tem de possibilidade no NEM são essas duas. Não vou me aprofundar aqui. A ideia dessa aula, né, de NEM era mais explicar sobre o hexágono, um pouco sobre as categorias, como elas funcionam.